Olá! Olá, muito boa noite. Quer dizer, para nós é boa noite, como podem Sim. ver. Mas talvez para alguns de vocês, bom dia ou boa tarde. Bem-vindos a outro vídeo do Portuguese with Carla. And on this one, we'll be telling you our story in regards to teaching Portuguese, a little bit about ourselves and how we got to where we are now. Yeah. The whole thing will be in Portuguese as well. Yeah, so we'll be speaking in Portuguese for the whole video. And then there will be, again, English subtitles and Portuguese captioning. If you find it too fast, if you feel like our pace is too fast, do use the settings to slow it down, okay? But we do encourage you to watch it again if you do that at a normal speed. Yeah. And if you like, increase it as well, increase the velocity. As Yeah, one of people you on the already- street are not going to slow their speech down for you. Or at least if they are, it's not going to be in a natural way. So Yeah, they can do occasionally. The reason why we don't do it slowly, it's because we would pronounce every word properly, and that's not realistic yeah. in most settings. So this way you can slow it down and hear us say the words as we actually say it when we're speaking normally. Yeah, Okay, so you can make the association from the captioning with what we're saying. Okay, so let's get started, which takes us back to Portugal. Let's. Bem, eu nasci em Portugal, a minha mãe nasceu e cresceu em Angola, o meu pai nasceu em Cabo Verde, mas cresceu em Angola. Os dois mudaram-se para Portugal quando tinham mais ou menos 20 e poucos anos e, portanto, eu e os meus irmãos acabámos por nascer em Portugal e crescer em Portugal. E como podem ver, eu tenho um gêmeo, ok? Mas não é muito importante para este vídeo. Eu nasci na Tuga. Eu nasci em Lisboa. Não o meu pai, mas a família do meu pai vem de uma zona do interior de Portugal chamada Alentejo, Baixo Alentejo, mais especificamente de uma aldeia chamada Aldeia Nova de São Bento, que é muito próxima bonita. da fronteira com Espanha, não é? Sim, já bem próxima e muito quente. É das zonas, se não a zona mais quente do país. Lembro-me de um verão chegar aos 49 graus, que é daquelas temperaturas que não dá para fazer muito. E a parte da minha mãe é da Madeira. Sim. Vem da Madeira, onde eu também vivi há alguns anos e que também, Quando se vocês... eras criança. Sim, quando era mais jovem. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de visitar a Madeira, vale muito a pena. O Jardim do Atlântico. E só para fazer a referência muito rápida àquilo que o Marlon disse, Tuga. Tuga é Portugal, ok? É Ou calão português. para Portugal. Sim, ou português. Que normalmente os angolanos é que usam, mas que hoje em dia já muitos portugueses também usam Acho que essa palavra. acabou por generalizar. Porque existem muitos angolanos em Portugal. E nós acabámos por nos conhecer. Eu vivia em muitos lados, como estava a mencionar. A minha mãe era professora e então andávamos sempre a saltitar de uma zona para outra. Mas acabámos por, não sei já em que ano, talvez no ano 2000, por aí, não? Mais ou menos. 99. Foi 99. Eu fui parar, a minha família, quer dizer, eu e a minha mãe, fomos parar ao Pinhal Novo, que era onde vivia a senhora Dona Carla. Sim. E talvez dois anos ou 3 mais tarde conhecemos, não é? E pronto, o resto da história é depois... Em 2004 eu mudei-me para a Inglaterra com 19 anos e mudei-me com a minha família, com os meus irmãos e a minha mãe. E pronto, comecei especificamente para Lincoln, é a capital de Lincolnshire. Mas que nem mesmo os ingleses sabem ou ouviram falar de Lincoln, muitos deles, não estou a dizer Sim. todos, obviamente. Penso que agora talvez algumas pessoas conheçam, talvez por causa da universidade, e pronto, mas tem uma catedral também interessante. Sim, muito bonita. E é uma cidade bastante bonita, se vocês alguma vez estiverem por aqueles lados, vale a pena Sim. visitar. Então e tu, quando é que foste para a Inglaterra? Eu mudei-me para a Inglaterra em 2005, no início de 2005. Porquê? Porque para lá foi a Carla e eu fui dar uma voltinha também. E assim fiquei por lá. E então foi nessa altura que nós começámos a aprender inglês. Não é que não soubéssemos nada de inglês. Todos os portugueses na escola, pelo menos na escola pública, presumo que não tenho razão nenhuma para duvidar que nas escolas privadas seja exatamente a mesma coisa, muito parecido, aprendemos inglês na escola. Mas, obviamente,
já quando nos mudámos aos 19 anos, não tínhamos o inglês fluente nem de perto, nem de longe. Não, tanto que ao fim de 9 meses de viver na Inglaterra, eu voltei a Portugal de férias e encontrei-me com alguns amigos e um ou dois deles ficaram surpresos com o meu nível de inglês depois de 9 meses, porque na escola não tinha grandes notas, pronto, não era muito estudiosa. Não porque não gostasse, mas simplesmente era um bocadinho preguiçosa, mas pronto. E não sejam preguiçosos, está bem? Vocês têm de estudar e praticar e pronto. E o que eles diziam é que tu eras um zero à esquerda. Isto também é ofensivo. Um zero à esquerda é demais, porque querem dizer... Quem diz? Sim, mas quererem dizer que eu não valia nada em inglês. Eu sabia alguma coisa. Não sabia muito, mas sabia alguma coisa. Eu lembro-me, a primeira vez que fui, nos primeiros dias que estava na Inglaterra, fui a uma loja. Se vocês já visitaram a Inglaterra, ou já viveram lá, sabem com certeza, Wilkinsons, que é uma loja que vende tudo e mais alguma coisa. Daquelas lojas que precisarem de papel da casa de banho. Pronto, então, tem tudo. E gomas. As gomas de... Sim. Porquê que eu falei da Wilkins? Porque eu lembro da primeira vez que fui a essa loja, a senhora... Eu comprei alguma coisa, agora não me lembro o quê. E a senhora disse-me... Perguntou-te se querias um saco. Would you like a bag? E eu ouvi aquilo e ela disse para aí umas 3 vezes. Eu nada. Mas o que é que você está a dizer? Até que ela apontou para um saco. Ok. Eu se calhar estava habituado àquele sotaque dos filmes e tal. Mas isso demonstra o quão limitado era o nosso inglês na altura. Mas como os nossos amigos, com o tempo, não é? Tínhamos amigos ingleses, o que ajudou bastante. Em casa ouvíamos... nunca tivemos... Muitos portugueses que emigram têm sempre a televisão portuguesa, vem a parabólica fora da casa. TV Cabo. O Tony Carreira. Depois de ti mais nada. Mas nós nunca tivemos isso, foi sempre a televisão inglesa. Não é que víssemos muita televisão, na verdade víamos mais filmes, séries, com as legendas em inglês. Que ajudou bastante. Exato, então a primeira ida ao cinema foi assim um pouco okay. Esqueci-me completamente que não teria legendas, só depois de já lá estar sentada e ver aqueles anúncios iniciais é que me apercebi. Eu nessa altura tinha um trabalho que me permitia ouvir livros e ao mesmo tempo trabalhar, não me limitava. Então eu pude durante bastantes anos e graças à Audible, aos serviços como a Audible, ouvir muitos livros à medida que estava a trabalhar durante aqueles anos. E por acaso, já não me lembro porque eu tinha interesse em livros de psicologia, qualquer coisa que tivesse a ver com neurologia, cérebro, etc. E houve um dia em que escolhi um livro de linguística e apaixonei-me pelo assunto. E então comecei a ouvir todos os livros que eu conseguisse apanhar que tivessem alguma coisa a ver com linguística. Autores como David Crystal, John McWhorter, Steven Pinker, e achei o assunto interessantíssimo. E foi nessa altura que eu e a Carla acabámos por chegar a uma conclusão, tanto pela nossa experiência da aprendizagem do inglês, como também pelo aquilo que íamos aprendendo. É que o nosso cérebro é muito mais apto a aprender uma língua do que nós somos. No sentido que nós, como pessoas conscientes, aprendemos uma língua com muito mais dificuldade do que o nosso cérebro inconsciente. Aliás, é uma das ideias de muitos linguistas que o nosso cérebro já vem de raiz, de nascença, preparado, alguns chamam-lhe de instinto, para aprender uma língua, até para criar regras gramaticais. É um órgão bastante plástico, bastante adaptável. E às vezes o método convencional de se aprender uma língua pode dar-nos a sensação de que eu não sou boa a línguas, não é? Porque eu não achava isso totalmente sobre mim, mas pensei que não iria conseguir dominar o inglês da forma como consegui. E se calhar a estratégia ou a pedagógica a que vocês foram expostos a primeira vez, quando tentaram aprender uma língua, apresentava uma língua de uma forma muito distante daquela que é a realidade, ou daquela língua que é falada nas ruas.
ou focava-se demasiado nas regras da língua, o que acaba por desmoralizar a pessoa um pouco. Eu até gravei aqui um comentário de um dos nossos membros que se juntou a nós há algum tempo, e ele tinha experimentado outros métodos de ensino. Ele dizia, em inglês, I've been giving myself an inflated view of my own ability by listening to slower speech on traditional language learning audio. And I've realized that it is a false sense of security. And I need to start adapting to real-life scenarios. E é isso, né? É por isso que nós gostamos de fazer estes vídeos por falar com uma velocidade absolutamente normal. Se calhar vai ser muito difícil para principiantes, ok, temos outras ferramentas para principiantes, mas ajuda-vos a começar a ter uma noção real daquilo que vão encontrar quando forem a uma loja, quando forem tratar de papéis em Portugal, etc. É verdade que podem pedir à pessoa para falar um pouco mais devagar, não é? Mas nem todos terão essa paciência, nem saberão como fazê-lo. Okay? Parece simples, mas muitas pessoas dizem as primeiras 2 palavras mais devagar, mas depois voltam ao normal. Ou então, se souberem falar inglês, vão falar inglês com vocês. Porque, ok, esta pessoa tem alguma dificuldade em português, então deixe estar, não se preocupe, eu falo inglês consigo, não se apoquente. Então, em 2011 eu comecei a ensinar português a uma rapariga chamada Carla, também, mas ela era inglesa e ela queria aprender português porque namorava com um rapaz português, mas ele não tinha muita paciência para ensinar-lhe. Então, eu tinha interesse e já tinha pensado, seria tão interessante poder ensinar português, como é que eu poderia começar este novo capítulo na minha vida? E então, conversa puxa conversa, percebi que ela queria aprender, ela percebeu que eu queria ensinar e pronto, decidimos começar a ter aulas juntas uma vez por semana e correu bem. Adquiri alguns livros de gramática, comecei a explorar aquilo e com o tempo percebi que não foi assim que eu aprendi inglês, então talvez não me deva focar tanto nisto. Vamos, em vez disso, pensar em tópicos que nos interessem e falar uma com a outra sobre estes tópicos e ela era uma pessoa muito expressiva e também eu, não é? Então falávamos com muita emoção e sentimentos. Muito expressiva, cara. Um bocadinho. Pronto, e então isso ajudou bastante. Ao fim do ano ela foi a Portugal e foi uma experiência fantástica, tanto para ela como para mim, saber que ela se sentiu parte da família do namorado depois de um ano de estar a aprender português comigo. Em 2014 nós lançámos o site Portuguese with Carla, se bem que nessa altura o site era mesmo só para quem quisesse ter aulas individuais com a Carla. Pois, era para expandir o projeto ou a ideia, porque em Lincoln só havia 3, 4, 5 pessoas que queriam aprender português que eu soubesse, não é? Então era uma forma também de divulgar, olha, estou aqui, se quiserem ter aulas de português comigo. Yeah. Nesta altura também, por volta de 2014, 2015, começamos a tirar cursos que tinham a ver com a aprendizagem de línguas, não aprender francês ou aprender inglês, mas como ensinar línguas, estratégias pedagógicas, como aprender uma língua mais rapidamente, de uma forma acelerada. O que foi uma boa experiência para nós, deu-nos técnicas que nós ainda hoje usamos no ensino de línguas. E foi mais ou menos por volta dessa altura, talvez em 2016, penso eu, que iniciámos o nosso podcast. Sim. Porque uma das coisas que os teus alunos diziam é que não tinham recursos. Exato. Yeah. Então achámos, não temos de recomeçar isto. É verdade que fizemos uns 4, não é? Não, inicialmente. Em 2016 foi quando fizemos os primeiros 4. Em 2016 e depois ainda ficámos um período de tempo sem... Pois, em 2017 que recomeçámos outra vez e fizemos aí com força, não é? Uhum. E então percebemos que, eles não têm recursos e além do mais, aprenderem o português dos livros não lhes vai ajudar muito quando for para entender o português corrente, não é? Que é falado no dia a dia. Então, o que é que nós podemos fazer para poder ajudá-los? Então, talvez, se eles não podem viver em Portugal, como é que nós podemos oferecer-lhes esta ideia de um português mais realista? Criar cenas reais, não é? Com um português cheio de expressões idiomáticas e coloquialismos, não é? De maneira a que eles possam habituar-se ao português que é falado no dia a dia. E foi assim que completámos 50 dos nossos podcasts. Na altura não falámos da gramática, aliás, se calhar mencionámos uma coisita ou outra, mas não era esse o foco de todo naqueles primeiros 50 e não vai ser, mesmo se continuarmos o podcast, o que estamos a pensar em fazer.
2017 surgiu o Carla's Babies. Eram lições de vídeo, porque pensámos, bem, estas lições de áudio, sim senhora, são muito interessantes, mas como é que podemos tornar a coisa ainda mais interessante e mais cativante para os membros? Nós queríamos criar um programa que satisfizesse esses dois pontos, estas duas regras fundamentais da aprendizagem de língua, que era o facto de ser inconsciente e tentar manter o cérebro interessado. Portanto, tinha que ser alguma coisa que a pessoa sentisse algum prazer em fazer. Exato. E já naquela altura, embora as pessoas não dessem conta, os nossos clientes que se juntaram a nós nessa altura do Carla's Babies, é que a gente já tinha em mente algo muito mais abrangente, um programa muito mais completo. E aquelas lições que tínhamos no The Carla's Babies Program acabavam por ser, ou iam ser parte deste programa muito, muito maior. Mas isto demorou muito tempo. Criar um currículo de aprendizagem, imagine, um currículo de aprendizagem de uma língua do zero até a fluência. Para dizer a verdade, o currículo, sim, levou muito tempo, mas mesmo com o Carla's Babies, o currículo já existia. Havia ali uma estrutura que não era visível. Só que com este projeto maior, não é, que realmente pensámos nele logo no início, quando começámos a publicar lições de vídeo, decidimos reestruturar um bocadinho a coisa, não é? E até incluir gramática e pronúncia. Sim, isso mais no fim. Eu lembro-me uma vez estarmos no carro, não sei para onde é que íamos agora, e a Carla, estávamos a falar como é que podemos criar uma coisa interessante, uma coisa que vai ajudar as pessoas a se manter, a manterem-se motivadas. E a Carla disse, então, se criássemos uma espécie de novela, e depois em cada cena da novela nós tirávamos algo de interessante da língua portuguesa para ensinar. E depois a ideia foi rolando e nós fomos discutindo e acabou por não ser uma novela, mas sim um filme, que acaba por ser, na minha opinião, até mais interessante. Só que isto, claro, demorou muito tempo. Em primeiro lugar, somos só dois. Não há aqui a equipa portuguesa da Carla. É a Carla e o Marlon, e de vez em quando temos o nosso cameraman, o Alex, para filmarmos o filme, ele veio connosco. O filme, sim. Mas as outras cenas, os as vídeos outras adicionais. cenas não, mas para filmarmos o filme ele veio connosco, viajou por Portugal, pelas ilhas, os Açores, a Madeira, e quem faz parte do curso, quem é o nosso membro, sabe que nós viajamos por todo o país. Também nós queríamos fazer uma coisa, se vamos fazer uma coisa, fala bem. Ou pelo menos dar o nosso melhor. Não queríamos pegar uma coisa como o Coursera, em que podemos criar um curso e meter lá uma estrutura já pré-fabricada. Não, queríamos controlar a experiência dos nossos membros do princípio ao fim. E tornar o website e todo o processo de ensino personalizado. Lançámos então oficialmente o nosso programa para ensinar português, The Journey. Nós não queremos tornar este vídeo uma espécie de publicidade ou reclame para o programa, mas apenas dizer o que é que levou, quais os passos que demos até chegarmos a este ponto. E estamos bastante satisfeitos, não quer dizer que é o melhor programa do mundo. E queremos agradecer também a todos aqueles que nos deram ideias ao longo destes anos. Porque levámos em consideração muitos dos comentários que foram feitos. Por exemplo, não íamos ter qualquer gramática no site, pelo menos não íamos abordá-la diretamente. Não, talvez a diferença entre o ser e o estar, a diferença entre o por e o para, mas nada muito mais profundo, não é? E então, devido a alguns dos comentários, nós decidimos acrescentar estes vídeos e acho que tornou o curso mais completo. Pelo menos um ano passámos a criar esses vídeos, porque se vamos apresentar a gramática temos que fazê-lo de uma forma interessante. Então fazemos com exemplos mais do que com regras, pelo menos no início. Portanto, obrigada pelos comentários de muitos de vocês, tanto como membros no Carla's Babies e em outras plataformas. Muito obrigado. E já agora deixamos aqui o trailer para vocês verem o resultado final desta viagem. És a Carla, filha do Felipe, da Almeida. Conhecia o meu pai? Posso dizer que era um bom homem. Pois, talvez na sua opinião, mas um homem que abandona a filha e a mulher, para mim, na minha opinião, não pode ser um bom homem.
seu pai deixou-lhe uma herança. Hoje à noite, às 9 horas, terão um carro à vossa porta. Entrem nele se quiserem obter mais informações. Sua herança é muito maior do que vocês imaginam. Duvido. Ele nunca teve um tostão enquanto vive. Ele apenas deixou isto. E é suposto fazermos o quê com isto? Sigam o símbolo. Bom trabalho, meu caro Watson. So what do you think of that? But you might be wondering, what does that have to do with learning a language? You see, every single dialogue has been meticulously written to highlight an aspect of the language. I will then explain this element of the language in a video lesson. Possessive, determiners, or pronouns. There are over 70 of these that cover European Portuguese pronunciation and grammar. Reflexive verbs. The letter S. Particípio passado. Pretérito imperfeito. Ser ou estar. Por or para. Futuro imperfeito. Adjectives. Haver. Pretérito mais que perfeito. Composto do conjuntivo. Don't worry about this one just yet. It's a little further down in your journey. Anyway, we try to make these as interesting as possible. So with a Scottish accent, I'm assuming it will be de, and there are no exceptions. Every verb follows this pattern. Now that's only the start. We prepared extra video sketches to further expose and help you practice that particular component of the language. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Hotel Lisboa Viva. Faça favor. Olhos lá! Fresquinho! Okay. Now, every one of these is followed by an explanation of the dialogue in both Portuguese and English. And there's more. Over 1,500 exercises, memorized vocabulary packs for every lesson, tailored homework, cultural videos, forums accessed by only those learning European Portuguese, a toolbox with animated video tips and tricks, and a few more things we have neither time nor space to mention here. So, are you ready to start your journey into European Portuguese fluency? Then go to portuguesewithcarla.com or ptwithcarla.com/start. Até já!